Olá, sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro, bem-vindo ao canal. Em mais um encontro marcante com Jesus Cristo, a série que estamos estudando os principais personagens em seus encontros com o Mestre Jesus Cristo. No episódio de hoje, João Batista, seu encontro com Jesus Cristo no deserto da Judéia. O texto base está em Mateus, capítulo 3, que, num resumo, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e o teor da sua mensagem era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A respeito de João Batista, a profecia acerca dele é a voz que clama no deserto, conforme proferiu o profeta Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele foi precursor do Messias. Ele foi aquele que preparou um povo com um coração para receber a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi, então, aquele que começou pregando do deserto, pregando arrependimento. A característica de João Batista é peculiar, é parecida com o do profeta Elias, Ele usava vestes de pelos de camelo, cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. A característica de Elias também era peculiar, era parecida, e ambos desafiavam o pecado. Elias, os amados sabem, ele chegava para o rei Acabe e dizia: tu és o perturbador de Israel. João Batista chegava para aqueles saduceus, fariseus que ele via na fila, engrossando a fila para se batizar, e ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a escapar da ira vindoura? Produzi porventura frutos de arrependimento. Então, o teor da mensagem que prepara o caminho para o Messias é arrependimento. O primeiro fruto, na verdade, no cristão, o primeiro fruto que ele tem que produzir quando ele é impactado pela palavra de Deus, é o arrependimento, no original grego metanoia, mudança de mente, porque quem nos convence não é o pregador, não era João Batista que convencia, mas era o Espírito Santo de Deus que norteia a mente quando se dá lugar ao Espírito Santo. Então ele tem esse papel de convencer o pecado, da justiça e do juízo. Assim apareceu João Batista, com esse teor parecido com o de Elias, desafiando o pecado. Algo muito necessário nas igrejas nesse tempo. Vivemos o pior tempo de todas as eras da igreja. Por que é pior? Porque é profético. É profético, é a era Laodiceia, onde Jesus está fora. Jesus está fora da igreja. Ele diz: eis que estou à porta para esta igreja. Lá em Apocalipse vai encontrar essa descrição de que Jesus está fora da igreja. E ele realmente está fora do sistema eclesiástico. Naquela época ele já não entrou nesse sistema corrupto, o sistema eclesiástico da sinagoga, o sistema eclesiástico do sinédrio, que ali tudo houve um arranjo, um planejamento da morte de Jesus Cristo. Então, ele estava fora desse sistema. Por quê? Porque ele trazia uma mensagem de poder, uma mensagem desafiadora, uma mensagem que chocava-se com os interesses dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus. Em particular, os saduceus não acreditavam nem no sobrenatural de Deus, não acreditavam na ressurreição. Então, esses grupos que detinham o maior conhecimento, mas negavam a eficácia do poder de Deus, negavam a eficácia do amor, da misericórdia, aquilo que é a base do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Então, tanto Elias, no Antigo Testamento, tem essa característica de desafiar o pecado,
E ele tem essa característica peculiar de viver naquela região de deserto, de trazer esse traje de pelos de camelo, sua alimentação bem peculiar, mel silvestre e gafanhotos, caracterizavam Elias e também caracteriza aqui no Novo Testamento, antes do surgimento da pregação de Jesus, do seu ministério, a pregação e a característica de um profeta chamado João Batista. Então, quando Jesus inicia seu ministério, ele vai até o Jordão para cumprir a palavra de Deus. E nesse encontro é tremendo, porque João Batista já falara sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. Quando aquela multidão vinha até ele no Jordão, ele falava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, após mim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este eu não sou digno de desatar as alparcas, as correias de suas sandálias. Né? E quando ele chega até João Batista, ele diz para o mestre: eu é que careço de ser batizado, tu vens a mim. Né? Você vê a humildade do servo de Deus, aquele que realmente engrandece a Deus, aquele que se diminui diante de Deus, ao contrário do orgulho eclesiástico que hoje nós vivemos, né? De pessoas que não se curvam, de pessoas que não se dobram diante de Deus, pessoas de dura serviço, que era característica do povo de um modo geral. Mas a mensagem de Deus é que o Evangelho se torne manifesto. Não importa se eles vão crer ou não. Jesus sempre dizia, Jesus sempre disse, quer creio, quer não, prega a palavra. Né? Eles podem não crer, podem não receber, mas torna manifesto. A palavra de Deus tem essa característica e este propósito, tornar manifesto os corações. Ela é um espelho, né, que reflete o pecador e que reflete também, quando ele dá lugar à palavra de Deus, reflete essa transformação também manifesta através do poder da palavra. Afinal, a palavra de Jesus Cristo é espírito e vida. Ele mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Mas o que nos chama a atenção de João Batista, além desse caráter de desafiar o pecado, né, quando ele vê ali os saduceus, os fariseus, ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a escapar da era futura? Produzir, porventura, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento é a primeira grande lição desse profeta. O grande ensino do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Hoje as pessoas, em muitas igrejas, não têm mais o terror desta mensagem. A mensagem do Calvário, mensagem que combate o pecado. Né? Hoje, em muitas igrejas, se tornou um clube social. O pastor tem medo de falar contra o pecado. Muitos pastores não querem desagradar o rol de membros e não combatem o pecado, né? Tornando assim um encontro de pessoas de boa índole, de altruístas, mas a igreja de Cristo, o pecador, não pode se sentir bem. Se o pecador se sentir bem em uma igreja, algo está errado com essa igreja. E como assim não se sentir bem? Não é não ser bem tratado, não é ser maltratado, mas ele, consigo mesmo, ele tem que ser incomodado, porque a palavra que é pregada nesta igreja tem que incomodar o pecador. A palavra que é proferida nesse púlpito desta igreja tem que incomodar o pecador que ali entra. Das duas uma. Ou ele se rende, ou ele endurece. Mas o importante é a manifestação desse coração para o juízo um dia, ao qual ele vai enfrentar, ou para a justificação, se ele abrir seu coração. A primeira grande lição de João Batista é a sua própria mensagem. Arrependimento. Mudança de mente no original. Metanoia. Quando ele encontra Cristo, né? Ele dá testemunho de Cristo. Antes, melhor dito, de encontrar Jesus Cristo,
ele tem o testemunho de Cristo. Essa é a segunda grande lição. O martúrio Jesu, testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo, no original, significa mártir. Da origem a palavra mártir. Então, a pessoa verdadeiramente convertida, ela tem o testemunho de Cristo e ela está disposta até a morrer por Jesus Cristo. Nada nem ninguém impede este amor na vida do verdadeiro cristão. Este é o testemunho que João Batista dá. Ele dá o testemunho de Jesus Cristo. Ele fala que ele é maior. Ele fala que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E que ele mesmo, João, carece de ser batizado por Jesus Cristo. Mas quando Jesus chega ao Jordão, ele fala isso para Jesus. Eu que careço e tu vens a mim. E Jesus diz, importa cumprir a palavra de Deus. E quando ele chega, João Batista anuncia, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo, essa mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chama a atenção de 2 dos discípulos de João Batista. Porque até então, amados, a ideia das mensagens até então ouvidas era que o sacrifício antigo cobria o pecado. Então somente cobria. Eles não tinham ouvido algo tão poderoso como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E 2 dos seus discípulos logo seguiram Jesus e esse testemunho impactou a vida desses 2 discípulos que passaram a seguir então a Jesus Cristo. 2 dos discípulos de João foram atraídos pela mensagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então foi batizado por João e houve ali a manifestação do Espírito Santo de forma corpórea, de pomba, que desceu sobre Jesus Cristo. E do céu se ouviu uma voz. Eis meu Filho amado em quem me comprazo. Você veja que manifestação gloriosa, essa é uma lição tremenda. A manifestação da Trindade no início do ministério de Jesus Cristo. Jesus sendo batizado, cumprindo a palavra, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai falando, bradando do céu, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o ministério de Jesus Cristo inicia ele se batizando, cumprindo a vontade de Deus, né? Mostrando a necessidade do batismo. O batismo não é para remissão do pecado. O batismo é a simbologia de que nós morremos para o mundo. E quando somos submergidos, a ideia, a característica é de que morremos para o mundo. E quando somos levantados das águas batismais, significa uma nova vida, a ressurreição para uma vida eterna. Então, essa lição desse encontro são lições gloriosas do teor da mensagem, do desafio ao pecado, do batismo em si, em seu ensino, né, de que temos que morrer para o mundo, né, e viver para Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Por que o cristão não ama o mundo? Porque ele está morto para o mundo. Nada mais o chama no mundo. Pelo poder glorioso do Evangelho de Cristo, Cristo já foi gerado nesse cristão, ele não volta atrás. O seu viver é como dizia Paulo, meu viver agora é Cristo. Né? Sigo pelo alvo, pela soberana vocação de Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então,
essas lições são tremendas, né? O encontro com João Batista é uma das preciosidades do Evangelho, né? Através desse ensino, então, nós temos aplicação prática em nossa vida. Arrependimento, o batismo, uma nova vida, né? E o testemunho de Cristo. Que possamos guardar essas preciosidades, essas lições preciosas, para aplicarmos todo dia. Porque você pode dizer, o crente não peca, então o crente peca, mas ele tem a tristeza segundo Deus. Quando nós pecamos, nós temos a tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento. E essa tristeza segundo Deus vai gerar vida para o crente. Já a tristeza segundo o mundo vai gerar morte. Porque ele não tem essa esperança. Ele não tem essa convicção de vida eterna. Então, das lições que João Batista nos traz é a autoridade contra o pecado, a necessidade do arrependimento, o ensino acerca do próprio batismo, de que somos sepultados, morremos para o mundo, morremos com Cristo e ressurgimos com Ele para uma vida eterna. Que Deus te abençoe, que essas lições desses encontros possam fazer no teu coração morada, né? Que a palavra esteja sempre ardente no teu coração, que você possa meditar nessas lições. O intuito é esse mesmo, que você tenha sempre uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Querendo, se inscreva no canal, né? Seja notificado. Estamos com esta série que vai abençoar a tua vida. E ficamos por aqui. Até um próximo vídeo, até um próximo encontro marcante com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.